Excelentíssimos magistrados, procuradores, servidores desta Justiça Especializada, senhoras e senhores, bom dia. Daremos início ao painel A Prova do Processo do Trabalho à luz do novo CPC, voltado aos magistrados, servidores e estudantes de direito de todas as universidades e faculdades de Belém. Este evento é coordenado pela Escola Judicial deste tribunal, com apoio da AMATRA 8. Para compor a mesa diretora, convidamos Suas Excelências, o desembargador do Trabalho, Francisco Sérgio Silva Rocha, presidente do TRT da 8ª Região. Convidamos o desembargador do Trabalho, Marcos Augusto Lozada Maia, diretor da Escola Judicial desta Corte Trabalhista. Convidamos o juiz do Trabalho, Océlio de Jesus Carneiro de Moraes, titular da 11ª Vara do Trabalho de Belém e vice-presidente legislativo da AMATRA 8. Para fazer a abertura deste evento, convidamos Sua Excelência, presidente deste egrégio regional, Francisco Sérgio Silva Rocha. Bom dia a todos, desembargador Marco, diretor da escola, juiz Océlio, diretor da AMATRA 8, ilustres palestrantes, desembargador José Edilson Miliziari Pentes, procuradora Gisele Fernandes Costa, senhores, bom dia a todos. É com grande satisfação comparecer a esse evento para declarar aberto e desejar pleno êxito na realização desse ciclo de palestras realizados pela nossa Escola Judicial com apoio da nossa entidade associativa. Essa feliz parceria tem dado muitos bons frutos na 8ª Região. Inauguramos que ela continue e se desenvolva mais ainda. Bom dia. Para dar as boas-vindas e fazer a apresentação dos painelistas desta manhã, usará a palavra o diretor da Escola Judicial do TRT da 8ª Região, desembargador Marcos Augusto Lozada Maia. Bom dia a todos, bom dia a todas, desembargador Sérgio, presidente do tribunal. Aqui, a quem cumprimento todos os presentes, em especial os nossos palestrantes, doutora Gisele Góes, e desembargador José Edilson Miliziari Pentes. Penso até que seria desnecessário falar sobre o currículo dos dois palestrantes, doutora Gisele, professora conhecida, tal qual o desembargador Miliziari, mas é importante, penso eu, ressaltar que, além do título de mestre, o desembargador Miliziari, a doutora Gisele também é doutora em Direito pela PUC, e ambos, penso eu, têm absoluto know-how para falar conosco sobre o tema que foi sugerido. A Escola Judicial ela tem tido a preocupação de inaugurar esse ciclo de palestras, porque o novo Código de Processo Civil está aí na porta, e é importante que a gente debata, que a gente discuta com a comunidade jurídica, incluindo os nossos servidores, que são nossos importantíssimos auxiliares, e penso que a colaboração de ambos os palestrantes será de muita valia para cada um de nós. Assim como já mencionou o desembargador Sérgio, tenho certeza que o evento tenha pleno êxito, o que será também coroado com a participação do professor Mauro Schiave a partir das 14 horas. Então, que todos nós tenhamos um dia, eu diria, bem-aventurado para que a gente possa debater, discutir. Muito provavelmente me incluo dentro desses de aprender com a professora Gisele e com o professor Miliziari. Então, que todos nós saiamos daqui, pelo menos, com algumas dúvidas esclarecidas. Convidamos Sua Excelência,
desembargador José Edilson Elisiário Bentes a tomar lugar na plateia. Convidamos a procuradora Gisele Santos Fernandes Góes para compor o painel. Neste momento, desfaz-se a mesa diretora, tomará assento na plateia. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador José Edilson Elisiário Bentes. Muito obrigado. Agradeço inicialmente a Sua Excelência, o desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, e ao Dr. Marcos Augusto Lozada Maia, respectivamente presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e diretor da nossa Escola Judicial, ao Dr. Océlio, que também já se ausentou por razões de audiências, penso eu. Agradeço pela apresentação feita, pela abertura deste evento. Para mim, além de ser uma honra pelo convite, essa honra ainda fica maior quando eu fui convidado para sentar aqui ao lado da doutora Gisele, né? Para estar ao lado dela. É sempre um prazer e eu sempre estou aqui para aprender com Sua Excelência. Aprendo muito não só nas conversas, como quando estou junto com ela em alguma atividade profissional. Sua Excelência sabe disso. Então, eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar os presentes, todos que aqui compareceram, para prestigiar este evento. Eu e a doutora Gisele combinamos, como se trata de um painel, nós combinamos que Sua Excelência vai inicialmente usar da palavra para fazer a sua exposição a respeito do aspecto geral, mais genérico do tema que nós vamos enfrentar, e na sequência, então, Sua Excelência me concederá a palavra para prosseguir nos casos mais específicos e que estão mais relacionados com o nosso, não só com o nosso direito processual do trabalho, mas especialmente com o processo do trabalho, entendeu? Então foi isso que nós combinamos e é assim que eu pretendo que se desenvolva este painel. Então eu tenho a honra de considerar a palavra, Sua Excelência, a Procuradora Regional do Trabalho, né? Procuradora Regional do Trabalho. Não, ainda procuradora. Ainda procuradora. Aí, a doutora Gisele Góes. Então, concedo a palavra a Sua Excelência. Bom dia. Primeiramente, é uma grata satisfação. Agradeço a presença do nosso presidente, digno presidente, doutor Francisco Sérgio Silva Rocha, o nosso diretor da Escola Judicial, a quem eu já rendo as homenagens, agradeço as palavras carinhosas do doutor Marcos Maia. E para mim é uma felicidade fazer parte desse painel com o doutor Edilson Elisiário, que foi meu professor. Queria destacar isso, então é com grande carinho. Belas recordações temos da nossa querida Universidade Federal do Pará. E ele era rasga-beca, rasgava a beca. Então, mas sempre com uma metodologia, percebam, ele já preocupado em iniciar o painel, que nós já tínhamos conversado semana passada, com a metodologia, para não haver atrito, para um desenvolvimento da forma mais, eu diria, leve, mas sem deixar de ser profunda a temática a ser abordada. Então, é uma felicidade estar aqui com o meu mestre e, enfim, dividir aí essa tarefa que não é nada simples, eu diria, porque se trata de um instituto que eu reputo um dos mais importantes do Código. Qualquer código, e aí eu não vou nominar só dentro da minha preferência o Código de Processo Civil Brasileiro, mas a CLT, o CPP, enfim, a própria Constituição Federal, que a gente tem que começar com o panorama constitucional. Então, já digo dessa honra, agradeço novamente o doutor Marcos e vou passar aí a uma breve situação, a um painel, que eu costumo dizer, é um panorama geral sobre o Instituto de Provas. Bom, primeiro anseio da gente é logo pensar, e aí eu trouxe aqui, tá, para vocês poderem até ir acompanhando, porque alguns artigos nós já fazemos menção do novo CPC.
Por que o novo CPC? Mas antes de falar do novo CPC, bastaria pensar só no artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu não posso deixar de trazer esse painel, começando, obviamente, observando a nossa hierarquia constitucional. Enfim, o que é que a gente tem na Constituição Federal? A prova? Não. E é interessante dizer isso, porque as legislações no direito comparado, por exemplo, ao direito italiano, agora, a Suíça, enfim, até legislações que não são tão próximas a gente, porque a gente pensa só Itália, Portugal, Espanha, para fazer logo o paralelismo com o Brasil, até por causa da nossa raiz romano-germânica de civil law, mas trazendo outras legislações, elas se preocuparam em estabelecer num padrão constitucional a prova. E interessante, não só como nós o fizemos com contraditório, ampla defesa e todos os meios a eles, obviamente, contraditório e ampla defesa inerentes, e estabelecer expressamente direito à prova. Direito à prova. O que é que seria esse direito à prova? Seria imaginar uma dimensão muito maior do fenômeno, pairando por todo o sistema jurídico daquela, obviamente, localidade, daquele país, e observando a proporção, diria eu, gigantesca e importantíssima do Instituto da Prova. E colocando logo uma marca que é registrada, que a gente não pode apagar, nem brincar aí na linguagem informática, deletar, que é a marca de natureza de ordem pública. Então, se leva essa marca de ordem pública, bom dia, doutor Alencar, uma honra lhe ver, se leva essa marca, esse registro, esse carimbo de ordem pública e os países se preocupam com essa situação, é para observar que em qualquer fase do processo, nós temos que estar atentos ao Instituto da Prova, a carga de uma provável já indisponibilidade, irrenunciabilidade, mas isso significa um âmbito estático da prova? Não. A prova, por que ela é difícil? Por isso que eu disse, nós vamos tentar, eu e o doutor Edílsimo, trazer aqui com um aspecto metodológico simples, um tema que não é simples, que leva e carrega uma profundidade, sem sombra de dúvida, inquestionável. Então, esse direito à prova que os países na Europa já vêm trabalhando, seja o direito suíço, o direito italiano, o direito alemão, uma preocupação muito forte, é por quê? Por causa dessa carga dimensionada. Então, alguns carimbos, mitos que a doutrina brasileira resolveu colocar, como processo de execução, não tem prova. Claro que tem prova. Então, são mitos. Porque a prova está para todos os momentos do processo, todas as fases do processo. Em alguns momentos, num termômetro de altíssima escala, em outros momentos, num termômetro um pouco reduzido na sua escala. E voltando ao panorama constitucional brasileiro, a Constituição brasileira não trabalhou expressamente direito à prova com uma simples terminologia e resolveu lidar e delimitar o contraditório em ampla defesa e os meios inerentes. Isso já é direito à prova. Então, inegavelmente, eu só não tenho a terminologia direito à prova, mas já está íncito essa gama e essa preocupação. E hoje, mais ainda, com a nova legislação do processo, que a gente tem que pensar nesse âmbito grande, bonito, maior do direito à prova. Aí eu queria, obviamente, na nossa Casa Trabalhista, ressaltar logo a vitrine do processo trabalhista, que é o artigo 818, que está ali na tela. A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Bastaria ele. Eu não preciso delimitar muita coisa para se falar de direito à prova no processo trabalhista, porque o processo trabalhista ele é desburocratizado. Eu estou falando em vulnerabilidade, em hipossuficiência do trabalhador, em uma cláusula geral de nulidade dentro desse padrão da especificidade do processo trabalhista, quem é o nosso maior cliente, que é o trabalhador.
Então bastaria ela. Mas só ela, dentro de um aspecto de técnica procedimental, é suficiente? Por exemplo, discutir meandros de quem é que pode servir de testemunha, quantas são as testemunhas, qual é o prazo, por exemplo, para uma apresentação de prova documental. Então, acaba que a legislação seletista, ela não conseguiu produzir um mínimo totalizante desse arcabouço de procedimento. É por isso que a gente acaba tendo que fazer uma ligação, uma coordenação com o CPC e eu diria hoje mais, com a nova ideologização do processo civil brasileiro, também de outras leis processuais. Vamos mencionar logo o processo penal. O processo penal, ele se traduziu em um maior avanço que o processo civil brasileiro desde 2008. Pasmem, 2008. A legislação processual nem se imaginava em alterar o Código de Processo, em se criar um novo Código de Processo, se é que é criação. Mas o processo penal deu a largada e conseguiu estabelecer no artigo 156 da legislação processual penal, no artigo 157. Por que não compatibilizar com o processo trabalhista? E eu vou só exemplificar, minimamente, uma das situações no processo penal. No processo penal, nós já temos expressamente, desde 2008, a possibilidade de arguir diretamente a testemunha. Os operadores do direito já podem fazer perguntas diretamente à testemunha. No que isso invade ou pode dizer é contrário à ideologia do processo trabalhista, ele vai de encontro ao processo. Ao contrário, ele vai ao encontro da legislação trabalhista. Porque se eu tenho um processo muito mais célere, desburocratizado, muito mais dentro de um padrão de um informalismo, obviamente com o mínimo de técnica que é o processo trabalhista, isso vem só a somar esforços para uma razoável duração do processo. Por que já não se podia aplicar? Porque é do processo penal e tem que ser isolado dentro de uma faceta, dentro de um sistema que não se comunica com outros sistemas? Será que existe essa visão plural, essa visão fragmentada hoje de técnicas processuais que não se identificam, que não se comunicam? Será que o pensamento sistemático do processo não é pensar em linhas mestras do processo? Então é isso para a gente começar a refletir o que é o Instituto da Prova e começar a observar que algumas situações do processo civil brasileiro que se diz novo são apenas reforços argumentativos, repito, pleonasticamente de propósito, para a gente lidar melhor com o nosso processo do trabalho. E se não o quero fazer citando o processo civil, vou pensar na desburocratização que já é a linha mestra do processo trabalhista. Perfeito. Não quero citar o processo civil? Ótimo. Vamos lidar dentro da estrutura maior do processo seletista com o artigo 818. Vamos lidar com a estrutura do processo trabalhista do artigo 9º, que invade ali um princípio material, uma situação de força, de conteúdo, de significação do processo trabalhista, que é a vulnerabilidade, a hipossuficiência do trabalhador, que a gente caminha bem. E nós temos exemplos paradigmáticos, inclusive enfrentados por esse judiciário trabalhista, digo, 8º regional, onde vários desembargadores, e tive a felicidade de em vários momentos estar presente às sessões, observar que situação o magistrado, sem mencionar CPC, já trabalha com a noção ou do CPC ou do CPP, ou seja, com essa teia comunicativa de uma nova linha, de uma nova visão dentro dessa situação do processo. Então, diríamos hoje, e aí eu coloco aí, podem até discordar do termo, fiquem à vontade, uma tentativa de uma nova situação de modelo de gestão probatória, um novo modelo, uma nova circunstância de gestão de um modelo probatório. O que é que seria isso? Primeiro, com teias comunicantes. Para quê? Por causa da Constituição Federal. O vetor maior, a Constituição. O direito à prova. Eu digo até advogados
Melhorem as peças. Quando a gente vai arguir uma preliminar, tudo acaba como um preliminar de nulidade por cesseamento do direito de defesa. Será que é do direito de defesa, não é do direito à prova? Especifique o direito à prova. Ah, mas não está expresso na Constituição Federal, então eu só lido com princípios constitucionais expressos e não os derivados, os implícitos. Porque essa já é uma realidade mundo afora, no direito comparado. Então, essa importância, essa tônica, essa força do Instituto da Prova é que é esse modelo de gestão probatória. Modelo de quê? Porque eu tenho hoje uma preocupação do novo Código de Processo Civil, e aí eu vou algumas regras que verdadeiramente eu não vou encontrar em outros processos, nem no processo tributário, nem no administrativo, e aí já menciono, querem uma lei maravilhosa, a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784, que já trabalha um modelo mínimo, ainda que seja de gestão, dentro do processo da prova. Por que a gente não pode aplicar? Então, são situações para a gente começar essa reflexão. E aí eu começo. O que é que fez o novo Código de Processo Civil? Bom, eu não vou mais para costura, para coxa de retalhos. O CPC, ainda em vigor, 73, ele está numa total coxa de retalhos, desde a década de 90, sendo todo fragmentado. O que é que se imaginou dentro do Instituto Brasileiro de Direito Processual? Não, um novo código. Perfeito, votado, comissão de juristas, Senado, Câmara, Senado, Presidência. Novo código, Lei 13.105. O que é que nos oferece? Preocupação. Se ele se nomina um novo código, eu tenho que ter princípio, meio e fim para entender que ele seja novo ou não. O que é que eu quero dizer com princípio, meio e fim? Pensar no processo como um todo. Eu tenho teoria dos princípios, aí eu vou destacar o que é que interessa para a prova, e aí tentando adotar uma metodologia, como conversamos eu e o doutor Elisiário. Então, primeiro, princípios. Que princípios nós temos que mencionar? Logo 3, que eu deixo aí para vocês. Foram estabelecidas preocupações do novo código, reforço argumentativo para o processo trabalhista, sempre pensando nessa ponte. 1, primazia do mérito. Eu não vou privilegiar, não pode preponderar extinções do processo sem resolução de mérito, sentenças meramente processuais, sentenças terminativas, onde o magistrado, com às vezes alguma singeleza, fecha a página do processo, me perdoem, tá? O termo até é um pouco forte, mas fecha a página do processo, fechando os olhos para a prova. Nós temos que ir cada vez mais buscando, o processo é caro no Brasil, a prova. Então, a primazia do mérito. Isso eu não estou falando por causa do TRT8 ou TJE Pará. Estou falando que é a realidade Brasil. Os números falam por si só. Basta clicar lá no Anuário da Justiça que a gente vai observar ainda uma estatística assombrosa, muito alta, de extinções do processo sem resolução de mérito. Isso é anti-estudo do Instituto da Prova. Isso eu estou logo frontalmente me debatendo com a verdadeira dimensão do que eu falava anteriormente de um padrão constitucional, de um padrão de direito comparado do Instituto da Prova. Então está tudo errado. Então, começar essa cultura no Brasil para uma preocupação com os julgamentos verdadeiramente, onde eu vou aferir coisa julgada material. Sentença, portanto, tida na doutrina como definitiva. Primazia do mérito. Segundo ponto, cooperação. Então, o processo cada vez mais plural, o processo cada vez mais como exercício participativo de cidadania, o processo cada vez mais nas ruas, observando quem é que pode estar para esse processo, para oferecer ao juiz toda uma situação plural que a sociedade está ali vivenciando e que muitas vezes o juiz, atribulado, com hora-dia de 24 horas, que se pudesse se transformar em 48 seria uma delícia, ou até em 72, que o magistrado não tem condições de presenciar. E como a gente fala logo disso? Com institutos como audiência pública. Vocês observam, o próprio TST tem se preocupado, audiência pública de trabalho infantil, campanha de trabalho infantil, audiência pública, preocupação no trabalho seguro, audiência pública para discutir algumas linhas de terceirização. Mas, Gisele, eu estou aqui na plateia, estive até lá, foi totalmente imperfeita, não interessa, imperfeito ou não, já demos uma largada. Já conseguimos colocar o pé dentro de uma realidade melhor. Se o país se diz Estado Democrático de Direito, isso tem que ser levado para o processo,
parar com a situação de reclamante e reclamado e só aquela micro-realidade. E enfrentamos todos os dias aqui os meus queridos assessores, estagiários, servidores, via de regra, os nossos processos trabalhistas não são micro-realidade. Eles vão se multiplicar em quantos? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000? Então é essa a nossa realidade. E a do processo do trabalho se enquadra perfeitamente nisso que a gente está tendendo a nossa reflexão. Então, a cooperação é pensar, qualquer um que queira participar, pode participar? Pode. Então, hoje, já enfrentamos a possibilidade de amicus curiae, por que não? Ah, não quero chamar esse termo, Gisele, eu posso participar ingressando com um termo técnico de assistente? Pode. Isso é só uma terminologia. O que a gente quer dizer, aquele que vem a somar, aquele que vem a cooperar, aquele que vem a ingressar com alguma prova para o processo, não carimba ele, tem que ser parte. Eu não preciso mais desse carimbo da parte. Pode ser uma associação, pode ser o sindicato, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública. Até o doutor Vicente ontem, na turma, dizia, por que não há Defensoria Pública na Justiça do Trabalho? Eu disse, bom, são as, infelizmente, situações de gestão jurídica equivocada no Brasil. Por que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal também contra o crime, contra a organização do trabalho? São as incorreções de sistema. Mas, enfim, deixando isso de lado. E o contraditório? O contraditório é extremamente festejado. Os artigos que eu estou lidando com vocês é o artigo 4º, o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo de cooperação, o 6º. Então, todos estão em que linha? Para a prova. Por que o contraditório? Porque o contraditório puxa hoje um exercício de direito de influência. Qualquer um que venha com a possibilidade de influir, esse exercício de influência do direito alemão foi trazido por um procurador da República em estudos no Rio de Janeiro, o professor Antônio do Passo Cabral. Ele tem, inclusive, defendeu a tese de livre docência na USP, que é trazendo esse aspecto do contraditório. Ele foi um dos idealizadores desse artigo 9º e também o 10º do novo Código de Processo Civil. E o professor Antônio do Passo Cabral trouxe essa experiência, essa influência alemã, para dizer o quê? O que é contraditório? Contraditório é a maximização desse pluralismo, desse estado de cooperação. Então, com isso, nós vamos ter a possibilidade de ingresso de qualquer meio de prova. E aí eu faço o link com o que eu dizia ainda há pouco. Então, o novo CPC se preocupou. Primeiro gancho, princípios. Poderia parar aí? Não. Melhora o procedimento. E aí a gente ri, né? A gente está dentro da nossa casa gostosa do processo trabalhista, dá pra gente dar aqui altas gaitadas, né? Risadas, porque o povo do processo civil foi colher a experiência do processo de trabalho. Para escrever como? Ou melhor, reescrever o procedimento, enxugando ele, unificando ele, desburocratizando ele. Então, terminando etapas, extinguindo etapas, superando etapas, como, por exemplo, no processo civil brasileiro, eu não tenho mais exceção, reconvenção, peças em apartado, tudo junto na contestação. Para quê? Para melhorar. E a prova, como fica dentro desse padrão? Obviamente também nessa situação. Ela não é mais vista no sentido estático como era, como momento e fase probatória no processo civil brasileiro. Ela está para qualquer momento do processo, desde, obviamente, que eu não tenha caos procedimental no processo. Mas eu posso falar hoje em começar o processo arguindo, por meio de uma tutela provisória, a discussão de uma prova. Por que não? Por que se carimbou no Brasil o exercício de uma tutela provisória, um pedido liminar de antecipação de tutela só com prova documental? Ele não pode começar questionando a necessidade de uma prova pericial, dizendo, doutor, é urgente. Ou então, doutor, vamos lá, faça uma inspeção judicial que o senhor vai, na hora, ficar caracterizado para Vossa Excelência que o senhor deve deferir a liminar. Pronto. Então, são situações que antes eram impossíveis de serem imaginadas dentro de um padrão muito mais fechado, eu diria enclausurado do processo civil brasileiro, e hoje
ganhou asas ao seu voo, tá? Continuando, melhorou o procedimento, melhorou também a parte de provas. E tudo isso para quê? Esse caminho? Para dizer que hoje, se a teoria da decisão no novo Código de Processo Civil ela foi reforçada, é porque eu melhorei tudo isso antes. E a prova está ali pulsando como um coração vivo. E continuando, eu posso falar em provas e em recurso? Claro que sim, por que não? Os poderes do relator hoje estão maravilhosos no Código de Processo Civil. O artigo 932, eu diria, é um dos melhores redigidos do novo Código de Processo Civil, porque lá eu tenho todas e quaisquer diligências. E vamos rir de novo, no processo trabalhista já se fazia isso por vários desembargadores. Nós já tínhamos isso sendo feito aqui na nossa Casa Trabalhista. Hoje, por que, Gisele, ressaltar então o Código de Processo Civil brasileiro? Porque aí eu tenho um reforço argumentativo. Eu tenho escrito, eu tenho redigido. Eu tenho como colocar isso numa pauta de diligência no gabinete. Então, temos hoje confortavelmente uma preocupação que vem só a somar, repito, para o processo trabalhista. E por fim, o cumprimento da decisão. No cumprimento da decisão também reforçado o Instituto da Prova. Se tiver necessidade, haverá prova, sem fechar portas. Bom, agora eu vou especificamente, dentro desse painel mais geral, a alguns artigos, até para cumprir aí a minha cota do tempo e passar a palavra para ouvirmos o doutor Elisiário. O artigo 369, esse é inaugural. Bastaria ele, assim como eu falei da própria Constituição, assim como eu falei o 818 da CLT. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, muito parecido com o CPC atual, 332, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Aí é que é o interessante, o novo, e influir eficazmente na convicção do juiz. A palavra de contraditório, de prova como exercício do direito de influência. Isso são teses da Europa, isso é a legislação no sistema europeu que tem sido trabalhada para a gente. Gisele, tu estás falando só de civil law. E common law? Como é a questão da prova? A prova ainda é, eu vou usar um termo até um pouco engraçado, mais elástica ainda. A prova é mais dialogada ainda. Por quê? É só lembrar qualquer um dos nossos enlatados americanos, e aí sem nenhuma pecha, até porque eu gosto de assistir só por causa do direito, só por causa do direito. Então, nos enlatados americanos, a gente observa lá o magistrado numa posição passiva e as partes chegando a ele via advogados para conversar dentro dos limites. O que é que vai se estabelecer e como vai se estabelecer a modalidade de gestão probatória. Então, eu utilizei a palavra gestão da prova porque hoje isso não está mais só concentrado na figura do juiz. É um modelo dialogado no processo que pode advir com a associação, com o sindicato, nós, advogados, operadores do direito, seja lá quem for, Ministério Público, Defensoria Pública, procuradores do Estado, Advocacia Pública, tem qualquer um. Aquele que estiver para o contorno do processo numa gestão dialogada. Então, hoje nós não temos mais aquela figura do juiz, onde se mostra só ele como um ator de papel de influência. Claro, ele continua. É dele o mistério e a atribuição do ato da teoria da decisão, do ato do julgar. Mas o que nós estamos colocando como reflexão é o como, o modus operandi, como é que isso vai se proceder. Então, essa influência eficaz dentro de um padrão de convicção é para pensar hoje. O destinatário da prova é o magistrado, mas todos os que estão para aquele fenômeno podem contribuir. O processo coletivo, ele não deve mais ficar estereotipado só, foi o Ministério Público que ingressou com a ação civil pública, então toda a prova vem pelo inquérito do Ministério Público. Não. O indivíduo, o trabalhador, por meio do seu advogado,
quer meter ali a caneta e dizer assim, não, eu tenho uma prova, olha, eu trago até uma prova emprestada, eu trago uma prova documental, que venha corroborar e a confirmar as premissas ali desenvolvidas, porque aquela tutela coletiva eu não posso desvencilhar do caminho da tutela individual. Se eu tenho um processo coletivo aqui, 1000 individuais, eu tenho que hoje harmonizar decisões. Eu não posso ter decisões mais contraditórias entre tutela coletiva, TC e TIs, tutelas individuais. Por quê? Porque o novo CPC se preocupa com o quê? Com esse aspecto da prova cooperativa no modelo de gestão, da participação entre tutela individual e tutela coletiva, para desaguar numa decisão coerente, numa decisão íntegra, numa decisão isonômica. O que não podemos